Hoje a nossa correção é em História das páginas 48 a 59, da África para o Brasil. Nesta unidade, nós conhecemos as condições em que os africanos escravizados foram transportados para o Brasil e o tipo de trabalho que realizavam aqui. Reconhecemos e valorizar a contribuição desses povos africanos para a formação do povo brasileiro. Vamos então, pessoal? Do lado de lá do Atlântico. Bom, agora assistam esse vídeo que vai explicar um pouquinho como que aconteceu. Prestem atenção. Com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio da revolta ou da fuga, outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente. Bem interessante o vídeo, não é, pessoal? Então, como vimos no vídeo e também como vocês leram na página 50 e 51, os escravos, quando aqui chegaram, eles iam morar nas senzalas e eles trabalhavam como escravos de ganho, certo?
Temos aí 3 imagens. Qual imagem mostra um escravo de ganho? Ou quais imagens? A 1 e a 2. O que há em comum, o que há de parecido nas 3 imagens? É que as 3 retratam o cotidiano da escravidão no Brasil. Ou seja, todos os africanos representados nelas são escravizados, certo? Bom, páginas 52 e 53, do lado de cá do Atlântico. Do lado de cá, o comércio. Esse tráfico dos africanos era uma atividade lucrativa. Quem enriquecia nesse comércio? Quem? Os traficantes, os que traziam os escravos da África e vendiam aqui no Brasil, e também a coroa portuguesa, o Império do Brasil, que começou a cobrar tarifas para a venda desses escravos. Eles lucraram bem. Observe na litografia da página 52 e responda as questões. Pode responder no livro mesmo. Se não couber, aí sim pode ir para o caderno. Não esquece de no caderno colocar a data e a página do livro que é, ok? Como os africanos eram trazidos da África para o Brasil? Em grandes embarcações conhecidas como navios negreiros. E em que condições os africanos eram trazidos nas embarcações? Eles eram trazidos acorrentados nos porões, sem espaço para se movimentar. Sofriam com pouca alimentação, maus tratos, sujeiras e doenças. Nós vimos isso no vídeo, né, crianças? Mulheres e crianças, às vezes, eram transportadas em compartimentos diferentes dos homens, mas as mesmas condições. Bom, nessa litografia aqui ao lado, qual é o lugar representado e o que acontece? É o mercado da Rua Valongo, é o mercado de escravos. As pessoas trazidas à África eram expostas, igual objetos, para que fossem escolhidas, negociadas, vendidas aos interessados. Observem a imagem. Fazendo história. Lá na página 54, nós vimos os contos africanos e as histórias de animação. Pois bem, com base naquele conto do Kirikou e a feiticeira, responda: quais são as características do personagem principal? Que decisão ele toma com relação à sua aldeia? Kirikou é um menino especial. Ele é muito pequeno, mas também é muito inteligente e curioso. Intrigado com os problemas de sua aldeia enfrenta, causados pela feiticeira Carabá, Kirikou decide entender e solucionar a questão. B. Qual é a relação entre o menino e o sábio da montanha? O sábio é seu avô, portanto, seu ancestral. Número 2. Observe a fotografia. Qual a relação entre o cotidiano de algumas aldeias africanas e o que aparece na animação de Michel Ocelotti? Para criar a animação, o diretor e roteirista buscou a inspiração no cotidiano e nas tradições das aldeias do Guiné, onde viveu parte da sua infância. Entrou em contato com lendas e histórias tradicionais africanas. Pois bem, vamos conhecer mais dessas histórias? Então, crianças, proponho para vocês uma pesquisa de uma história tradicional do continente africano. Vão lá no caderno, marque a página, marquem lá a história tradicional do continente africano. Depois vão lá no Google e pesquisem uma dessas histórias. Existem histórias maravilhosas. Escreva para mim no caderno o nome da história, qual é o assunto, qual é o personagem principal, quais são os demais personagens,
onde a história se passa. Escreva o que você acha também. Você vai conhecer outras histórias muito interessantes, assim como do Kirikou e a feiticeira. Bora lá? Vamos pesquisar? Pois bem, da página 56 e 57, nós vimos a riqueza do açúcar no Brasil, a produção do açúcar, o trabalho escravo e quem lucrava com esse açúcar. Vimos esse infográfico que temos aqui ao lado. E na página 58, as questões que é para você responder, tirar uma foto e enviar no meu WhatsApp. Essa é a atividade da semana de história. Vamos lá? Onde foi construído o primeiro engenho de açúcar? Na região que atualmente é a Baixada Santista. Quantos centros produtores de açúcar surgiram na Bahia? De 1570 a 1584. Surgiram 22 centros produtores de açúcar. Onde houve maior crescimento dos centros produtores de açúcar? Em Pernambuco. 2. Observe a gravura. É um engenho de açúcar. Então vamos lá. A gravura mostra a estrutura do engenho de açúcar e o trabalho forçado dos africanos escravizados que durante todo o período colonial produziram essa mercadoria que gerou enorme lucro aos senhores de engenho e aos comerciantes europeus. Muito bem, pessoal, depois de conferir, de apagar, arrumar, deixar ok sua atividade, tira uma foto e envia para mim no WhatsApp, ok? Beijinhos, turminha, até mais. Façam a atividade com muito capricho e atenção, aquela letra que você sabe. Beijos!